O Penave mandou a última aqui. Salve, salve família. Eduardo, qual a justificativa para a taxação dos pobres que compram coisas da China, como o Haddad fez recentemente? Justifica a tributação de coisas importadas que não são fabricadas no Brasil? Protecionismo não deveria ter limite? Não, eu acho o seguinte, essa taxação, ela tinha... Não é que ela tinha que existir, ela já existia. Uhum. Ela só não era cobrada, né? As pessoas não tinham esse imposto cobrado. E você tem um problema enorme que é o seguinte, pô, beleza, vamos trazer tudo lá de fora, a gente traz cada coisa do lugar do mundo mais barato que produz, não cobra imposto de nada, vamos levar para o limite. E a gente vai ter aqui no Brasil tudo muito mais barato para todo mundo comprar. Puta, que show de bola. Só tem um problema, ninguém vai ganhar dinheiro nenhum para poder comprar nada, porque não tem mais emprego no Brasil, não tem mais empresa no Brasil. Então, meu irmão, já escolhe o que tu vai querer comprar com o dinheiro que tu guardou, porque quando esse acabar não vai vir mais de lugar nenhum. Então, quando às vezes a gente leva para o limite, fica fácil entender. Né? Então, se Mas você... eu acho que eu não sei se eu concordo, pelo menos não inteiramente contigo, porque de fato era um imposto que já existia, né? Tinha uma regra de isenção até $50, alguma coisa assim e tal. Entre pessoas físicas. De pessoa para pessoa. Agora, pô, realmente, cara, se a gente coloca uma taxação, por exemplo, neste microfone aqui, que não é produzido no Brasil. No Brasil, a gente não produz um microfone que tenha essa qualidade, vamos dizer. Eu nem sei, mas supondo. Eu sempre perguntar o seguinte, para simplificar, o que eu faria? Se eu tivesse lá, eu faria o seguinte, a regra antes era 60% o imposto. Eu falaria o seguinte, ó, esse negócio tem gente que paga, tem gente que não paga, do jeito que tá, tem um monte de empresas do Brasil que nunca vai ser viável competindo com esses caras que estão um tempão bancados pelo Estado. Então vamos fazer o seguinte, eu tenho duas notícias boas para dar para vocês. A primeira notícia é que caiu de 60% para 40%. 60% para 40%. A gente diminuiu o imposto. A segunda é o seguinte, tudo que a gente arrecadar com esses 40%, a gente vai investir para financiar numa taxa subsidiada empresas no Brasil que produzam tecnologia, que produzam microfone. Tô dentro. Você tá entendendo por que o lance do imposto, quando a gente vai para a discussão do que eu quero pagar, é ruim, mas quando você vai para a discussão de como é que você vai encaixar isso estruturalmente, aí faz sentido? Faz. O problema é de fato acontecer, né? Isso aqui é foda. Eu fiquei sabendo desse imposto da pior maneira possível, porque um amigo meu, polonês, cara super generoso e tal, te mandou um presente. Ele me mandou um presente. E aí esse presente não chegava, cara. E ele perguntando, onde tá esse presente? Eu procurando, digitava lá o código, não aparecia. De repente, um dia eu consigo. E aí veio uma carta da Receita Federal dizendo que eu tinha que pagar R$500 para receber o presente. E a minha vontade qual era? Deixa isso pra lá, né? Porque ele tá me mandando um presente, era 60% do valor que ele me mandou. Então olha que loucura. O cara me mandou um presente, inclusive tinha valor, né, afetivo, não era nada assim, mas eram uns discos de vinil, ele colocou umas camisetas, aí os caras pegaram o valor que tinha na internet, que era o que eles encontraram, deram, ele inclusive deu o valor, porque ele falou, vou declarar, é coisa pequena, meteu 60% em cima daquilo, né? Aí eu fui lá, contra gosto, paguei, né, porque não ia deixar o presente do meu amigo lá. E eu falei, caramba, mas isso aqui é muito injusto, né? E é exatamente esse o ponto. Ele é injusto porque ele é um imposto que ele adquiriu um efeito sobre a vida das pessoas que veio com uma mudança no padrão de comércio internacional que começou a ocorrer por meio dessas empresas chinesas. E aí a gente estava falando sobre como a tributação, de repente, que você nem percebe, aparece e te incomoda. Esse é um exemplo de como você migrou um tipo de operação comercial para essas plataformas e isso apareceu. E ela foge majoritariamente o mais pobre, tá? Não é. Claro que é, cara. Não é. Saiu um estudo mostrando... Novamente, eu já tomei muito fogo por defender o que o governo estava fazendo, mas aí os estudos que saíram mostraram que, na verdade, é a classe média alta que mais consome isso. É que classe média no Brasil, as pessoas acham que é pessoa muito rica, mas é que o povo é muito pobre. Entendeu? Então, mas ela beneficia mais o topo da distribuição, médio topo da distribuição. Entendeu? O pobre em si, as pessoas de muito baixa renda acabam não comprando. Mas de qualquer maneira, eu concordo com o Edu, acho que uma medida que seria possível era você reduzir bastante, reduziria até mais do que 40%. Reduziria para algo em torno de 15%, 20%, né? E aí você horizontaliza a cobrança de uma maneira mais adequada.
Eu acho que poderia ser feito isso. O que me incomodou na maneira como o debate ocorreu na época é que se estava defendendo simplesmente fazer vista grossa. Eu não estou falando vista grossa para encomenda entre pessoas, que essa eu acho que deveria ter até um limite maior de isenção. O que me incomodava é que nem a China quer mais essas empresas. A China está literalmente tirando essas empresas de lá e essas empresas estão procurando outros lugares para ganhar dinheiro. E isso seria feito por meio do nosso país, burlando a legislação. Então, nisso que eu acho que a conformidade era importante e poderia gerar o debate de falar, vamos reduzir a alíquota? Beleza, vamos ter esse debate. Agora, fazer o debate simplesmente, não, faz de conta que não existe. Só porque a consequência é que as pessoas estão comprando a brusinha da Shein lá, que eles falavam. Entendeu? Eu acho que essa é uma maneira inadequada de se aproximar da política pública. E o resultado agora acabou sendo qual? Vai tributar com ICMS, IPI, né, de acordo com o estado, lá onde o bem for, e vão trabalhar em cima da conformidade, que no fundo dá essencialmente a mesma coisa. Só que com uma alíquota grande. Acho que essa alíquota tinha que ser bem menor.